Fala moçada, eu sou o Luiz Felipe, professor de Geografia aqui do Colégio Oficina do Estudante e vim hoje para tratar com vocês sobre um assunto que já foi abordado pelo vestibular da Unicamp no ano passado, mas que é fundamental para a gente entender um pouco sobre os efeitos, da globalização e a forma como a velocidade das informações tem influenciado desde questões envolvendo saúde, segurança, resultado de eleição, a nossa conduta no dia a dia. E é o tema da pós-verdade e das chamadas fake news. Com certeza você já ouviu falar desse assunto, mas a gente precisa entender o que é que são as fake news e a pós-verdade. Bom, não é novidade que o sensacionalismo acompanha a humanidade desde antes do surgimento da imprensa. Parece que o fator do absurdo, do exagerado, atrai mais a nossa atenção. O problema é que as fake news elas têm se disfarçado cada vez mais de verdade e as pessoas têm tido cada vez mais dificuldade de conseguir entender se aquela notícia que ela vê é uma piada, é uma brincadeira de mau gosto, é uma notícia tendenciosa ou é de fato uma notícia séria. As fake news, elas trazem pra gente muitas vezes um fator absurdo, uma coisa completamente inconsistente que as pessoas tomam por verdade ou uma parte apenas da história. Apenas uma versão sobre aquele acontecido, ignorando completamente o outro lado da história, nos induzindo a formar uma opinião sobre um assunto sem considerar os outros ângulos de visão sobre aquele assunto. Dos dois jeitos é perigoso. As fake news ganham muita força porque com o advento da internet, a velocidade das comunicações, qualquer um com acesso ao computador e internet consegue jogar isso na rede social, por exemplo. E depois que isso pega embalo, as pessoas começam a curtir, compartilhar, soltar hashtag, comentar com os colegas. Isso vai ganhando uma proporção grande e quando isso viraliza, fica difícil saber se é verdade ou mentira. A questão do fake news é tão séria que a gente está tendo, por exemplo, doenças consideradas erradicadas voltando para o país por conta de notícias falsas, que não tem nada de ciência, dizendo que vacinas causariam autismo ou outros tipos de doença, e a distorção da própria história, como a negação do racismo no nosso país, da herança da escravidão, a distorção do movimento do nazismo, associando o nazismo a correntes de pensamento de esquerda, ou a absurda teoria da Terra plana. Ah, Luiz, mas é questão de opinião, eu posso pensar o que eu quiser, eu tenho o direito de discordar. Gente, a ciência se baseia no método cartesiano. Ela está sempre predisposta a ser confrontada por antíteses. Você cria uma hipótese, vai colocar à prova aquela hipótese com várias antíteses, vai fazer experimentos, simular aquela experiência para ver se você obtém resultados iguais, analisar as variáveis daquela equação e aí você formula a tese. A ciência faz esse processo de construção histórica há séculos. E não é do dia para a noite que alguém, por simplesmente achar que aquilo não está bom, que a gente pode invalidar um processo cientificamente construído, historicamente comprovado, porque sim. Claro que as verdades podem mudar. Nada na ciência é absoluto. A ciência não é dogma. A ciência é isso, ciência. Mas para a gente confrontar uma tese, a gente precisa de uma antítese válida. E as coisas que aparecem nas fake news geralmente descartam a necessidade de qualquer comprovação, qualquer dado estatístico, qualquer agência de pesquisa que tenha mais credibilidade. E aí a gente começa a colocar em pé de igualdade informações que vêm, por exemplo, do IBGE, da ONU, de universidades como Oxford, como Harvard, com a opinião que youtubers saem dando por aí com base científica nenhuma. Claro que todo mundo tem direito à opinião, o pensamento crítico está baseado no diálogo, mas a gente tem que entender que há um certo limite para que a gente não saia por aí reproduzindo as famosas fake news. A pós-verdade tem muito a ver com as fake news. A pós-verdade é um termo que vem do inglês, post-truth, e isso é tão forte que em 2016 a Universidade de Oxford escolheu o termo post-truth como a palavra do ano. O que é a pós-verdade? É quando você escolhe acreditar nas suas convicções ideológicas e nas suas emoções, desconsiderando a razão, o pensamento crítico, a análise de outras fontes que questionariam aquela certeza que você tem sobre um determinado assunto. Quando a gente deixa de lado a razão e começa a pensar só com a emoção,
Quando a gente já vai para um diálogo disposto a não mudar de ideia e já tem uma ideia pronta na nossa cabeça e não aceita ouvir ideias diferentes, fica muito complicado alargar os nossos horizontes e expandir nossa forma de pensar e de olhar para o mundo. Esse é o estrago que a pós-verdade acaba trazendo, né? Se a forma de pensamento cartesiana é o penso, logo existo, como está lá na charge da Unicamp, a fórmula da pós-verdade é acredito, logo estou certo. Isso atrapalha muito o debate saudável, as discussões acerca de ciência, acerca de qualquer tipo de pensamento que esteja associado à academia, porque é com base no achismo que a pós-verdade se constrói e muitas vezes ela é endossada pelas fake news. Aí estamos fritos. Se a gente não acreditar nas instituições que são mais sérias, como fica? No que a gente vai poder realmente se embasar, por exemplo, na hora de estudar? Por exemplo, na hora de formar opinião acerca de um assunto. Ah, então qual que é o canal da verdade absoluta que eu devo seguir? Nenhum. A gente deve sim olhar para os meios de comunicação sempre com certa desconfiança. Nenhum veículo é isento. Todos têm patrocinadores, têm pessoas interessadas em divulgar uma certa mensagem e pensam em vender conteúdo, pensam em vender material. Mas não é por isso que a gente vai desacreditar completamente neles. O ideal é uma dica e quase um apelo que eu faço para vocês para a gente combater pós-verdade e fake news, é pesquisar em várias fontes diferentes um mesmo assunto. Pessoas com perspectivas diferentes vão abordar o assunto de formas diferentes e não é que um esteja certo e outro esteja errado. É que diferentes ângulos de visão nos ajudam a construir a ideia como um todo, muito mais amplo e que faça muito mais sentido. Afinal de contas, nada no mundo real tem um lado só, tem uma versão só. Às vezes dá trabalho, às vezes demora, às vezes a gente já está habituado a olhar só para aqueles mesmos canais e veículos de informação. É mais fácil manter a opinião que a gente já tem sobre um tema, especialmente se nossos colegas concordam, nossos familiares pensam da mesma forma, os lugares onde a gente frequenta repetem aquela opinião, mas isso é nocivo até para a nossa construção crítica e para a nossa convivência em sociedade, porque a tendência é que tudo fique homogêneo. E quando todo mundo pensa da mesma forma e concorda em gênero, número e grau, a gente não está evoluindo, a gente não está crescendo, a gente está estagnado. Por isso é tão perigoso fake news e pós-verdade e tão necessário que vocês usem essa ferramenta incrível que é a internet para pesquisar, para duvidar, para desconfiar, para ir atrás de fontes e, lógico, verifiquem sempre de forma crítica e responsável quem é aquela pessoa que está falando para você. Essa pessoa estudou? Essa pessoa é qualificada? Ela está baseada em quê para falar sobre esse determinado assunto? Ela é referência? Ela é algum tipo de notoriedade? Ela tem experiência nesse assunto em que ela está dizendo? Tudo isso para ajudar a utilizar esse mundo de informações que está ao alcance das nossas mãos de forma mais construtiva, para que a gente não caminhe para o passado e comece a pensar em ideias retrógradas que há muito tempo já foram vencidas e que precisam sim continuar desenvolvendo, amadurecendo, mas para frente, não para trás, tá certo? Os vestibulares gostam muito de usar esse senso crítico. A questão das vacinas é fundamental para a gente refletir sobre o perigo das fake news. Então fica essa dica para a gente pensar com um pouco mais de cuidado e senso crítico. Não deixem de se inscrever no canal Oficina do Estudante, aqui a gente não posta fake news e pós-verdade, tá? Podem ficar sossegados. E se tiverem dúvidas, perguntas, sugestões, deixa aqui no campo que a gente responde sempre que possível. Tá certo? Um abraço.